A todos. Este compasso de espera foi apenas para que estabilizasse o número de pessoas que estão a assistir a esta sessão técnica. Eu gostaria, em nome do Colégio de Geográfica, agradecer a vossa participação nesta sessão técnica sobre BIM. Como sabe, o acrónimo de Building Information Modeling. Eu estou mesmo seguro, convencidíssimo que esta sessão técnica vai corresponder às expectativas, atendendo até ao número elevado de inscrições que tivemos. Eu gostaria muito de fazer aqui só uma introdução, uma nota introdutória, e depois passarei a palavra, obviamente, a quem vocês querem ouvir, que é o Martino Correia, a quem agradeço desde já o facto de ter aceitado prontamente o nosso convite. E dizer que BIM, Digital Twins, inteligência artificial, isto são tudo chavões que começam agora a fazer parte do nosso léxico, mas que eu acho, e que nós, especialmente aqui no Colégio Geográfico, achamos que merecem ser esclarecidos. Aliás, é curioso que na preparação desta sessão, quando estávamos a testar aqui o equipamento, até foi comentado se isto não seria mais uma área de engenharia civil do que propriamente de geográfica. E depois concluímos todos que estas áreas, ou se quiserem, estas tecnologias, são cada vez mais transversais e, como sabe, um projeto, uma obra, não é só de civil, não é só de eletro, não é só de geográfica, mas de todas estas valências em conjunto. E é muito frequente confundir-se BIM com um sistema ou uma ferramenta de modelação 3D. A minha opinião, isto é um puro engano, porque BIM não é um software. E a representação 3D é obviamente importante, mas é a capacidade que nós temos de gerar objetos paramétricos que caracteriza a ferramenta BIM. E só assim é que nós conseguimos garantir a geração de objetos editáveis, que podem ser depois alterados automaticamente e apoiados numa plataforma deste tipo. Mas, como eu disse, vou deixar esta parte mais técnica para o nosso convidado, o Martino Correia. Dizer apenas que o Martino é um dos cofundadores da empresa Spotlight, que é uma startup que desenvolve soluções de monitorização de infraestruturas a partir, sobretudo, de imagens ou de dados de satélite, ou, se quiserem, que agora é mais bonito, de observação da Terra. O Martino possui formação académica e profissional em mídia digital e ferramentas digitais 3D. Ora, percebe-se que é alguém que acredita nos seus projetos, porque, reparem, deixou o conforto de uma carreira, podemos dizer, estável, para enverdar nesta aventura, já que ele era professor auxiliar convidado no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, no ISEC, e na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde dava precisamente ou dedicava-se ao ensino destas disciplinas da computação gráfica e da animação 3D. Gostaria apenas agora, e já para passar a palavra, de explicar como funcionará a sessão. Portanto, o Martino vai depois partilhar o ecrã com todos, vai fazer a apresentação e todos os que estão a assistir vão poder, utilizando o chat, portanto, deve estar aí ao fundo, e toda a gente conhece agora estas ferramentas, a pandemia, ou foi uma das coisas boas da pandemia, vai poder colocar as suas questões via chat. Questões, comentários, o que vocês quiserem, sugestões. No final da apresentação do Martinho, eu vou fazendo a gestão do chat e vou colocar aquilo que considero, até porque algumas questões podem ser repetidas, considerar aquelas questões mais relevantes e iremos depois pedir então ao Martino que as comente, que esclareça, etc. Só mesmo para terminar, dizer então, sobretudo aos meus colegas de Geográfica, que estamos a preparar e que gostaríamos de lançar, ainda antes do final deste ano, uma formação precisamente em BIM e uma outra em AutoCAD. Isto ainda este ano. Mas estamos a pensar numa outra em aquisição e tratamento de dados com drone, formação também sobre manuseamento, manipulação de nuvem de pontos 3D, que também está muito na berra, e pode ser a fusão, lidar, fotogrametria, pode ser apenas um deles. E muito em breve serão todos convidados, todos os elementos, os membros do Colégio de Geográfica, serão todos convidados, dizia eu,
para termos uma conversa só entre nós, para definirmos estas linhas, ou seja, para vermos o que é que considerariam importante e interessante nós oferecermos em termos de atividades, ações, formações. Peço desculpa por esta longa introdução e agora sim passo a palavra então ao Martino Correia. Martino, muito obrigado uma vez mais, força. Muito obrigado eu, agradeço desde já o convite que me foi endereçado e a oportunidade que me foi dada de estar aqui hoje então a falar sobre este tema. Vou só aqui partilhar a minha apresentação, penso que já estarão a ver. Sim, estamos todos a ver, sim. Ok. E portanto, uma vez mais, obrigado pelo convite e pela apresentação, pela introdução que foi feita. Eu vou começar esta apresentação de hoje, que no fundo diz respeito à utilização destes ambientes digitais tridimensionais, e portanto, da qual o BIM, o Building Information Modeling, faz parte, é uma componente, mas vou tentar abordar durante esta apresentação uma série de outros conceitos que também estão associados aqui ao BIM, e vou começar, se calhar, por fazer uma breve apresentação. Uma breve apresentação de qual é a minha atividade, em que contexto é que utilizo este tipo de ferramentas no dia-a-dia e qual é que é qual é a mais-valia que se consegue tirar da utilização deste tipo de ferramentas digitais. E, portanto, como foi dito, sou um dos fundadores de uma startup, da Spotlight, que se dedica ao desenvolvimento de soluções de monitorização de infraestruturas, essencialmente a partir da utilização de dados de satélite, de dados de observação da Terra, mas neste contexto, portanto, há uma primeira fase, digamos, em que fazemos efetivamente a monitorização das infraestruturas utilizando este tipo de dados, mas depois há todo um trabalho de gestão dessa informação que tem de ser feito, portanto, de gestão e apresentação desse tipo de dados e dos dados que conseguimos gerar, e é nesta fase que este tipo de ferramentas digitais então se apresentam como uma verdadeira mais-valia. Portanto, só então aqui para fazer esse enquadramento, Spotlight desenvolve uma plataforma online de monitorização de infraestruturas, a partir da qual, portanto, opera num modelo SaaS, né, Software as a Service, uma plataforma online a partir da qual, então, conseguimos transmitir esse tipo de dados. E só para fazer aqui um retrato com um pouco mais de pormenor e para que se perceba melhor aonde é que depois o BIM, depois os Digital Twins, etc., tudo vai encaixar. Portanto, na Spotlight nós utilizamos utilizamos detecção remota, essencialmente dados de satélite, para desenvolver estes módulos que podem ver de monitorização de riscos. Portanto, analisamos tanto movimentos de solos e estabilidade de taludes, etc., utilizando essencialmente dados SAR, usando em SAR e interferometria de radar de abertura sintética. Temos também um módulo de análise de dados relativo a inundações com base em previsões meteorológicas. Temos também um módulo de análise de vegetação, de crescimento de vegetação, e um módulo de detecção de interferência por parte de terceiros, portanto, detecção de atividades ilegais ou perigosas que possam pôr em risco a integridade da infraestrutura. E depois, então, toda esta informação é apresentada num sistema online de gestão que tem uma componente muito forte, estamos a desenvolver uma componente muito forte
de apresentação em ambiente 3D, com ferramentas de visualização 3D, mas não apenas de visualização. Portanto, vai um passo mais à frente com ferramentas de gestão da infraestrutura neste tipo de ambientes digitais. Portanto, tinha pensado fazer esta apresentação hoje, começando por uma parte mais teórica, e fazer assim, abordar alguns conceitos de forma um pouco mais genérica, mais teórica, e depois então focar em alguns casos concretos que temos vindo a desenvolver, portanto, usar alguns casos de estudo para ilustrar muitos destes conceitos que vou abordar. E, portanto, também pus aqui agora 3 exemplos para que se possa perceber que é uma tecnologia que tem aplicação em vários verticais, portanto, nós temos estado a aplicar este tipo de soluções essencialmente em redes de infraestruturas de transporte, tanto rodovia como ferrovia, mas também para a parte de energia, por exemplo, também temos desenvolvido alguns trabalhos. Portanto, vamos começar então por este conceito do BIM, do Building Information Modeling. O que é? Provavelmente, se fizermos esta pergunta a 10 pessoas diferentes, vamos ter 10 respostas diferentes. É uma ferramenta complexa, um conceito complexo até certo ponto, e, portanto, também se presta a diferentes interpretações, mas podemos olhar para isto e concordar que existem aqui alguns elementos que serão mais ou menos comuns a qualquer definição que pretendamos seguir. Desde logo, é uma representação digital. Portanto, acima de tudo é uma representação, e uma representação que acontece num ambiente digital. É uma representação de quê? É uma representação de um elemento construído com que objetivo? Portanto, com o objetivo de facilitar as operações e o design, portanto, as várias fases do ciclo de vida desse elemento construído, dessa infraestrutura. E de forma a que possamos recorrer a esta ferramenta para tomar decisões acertadas, para poder, com sucesso, gerir todos estes processos que são complexos. O BIM então, também é assim, um processo de desenvolvimento que, acima de tudo, permite que os diversos profissionais que trabalham no projeto em questão se consigam ligar e consigam trabalhar de forma articulada sem que haja uma perda significativa de informação ou estejamos a introduzir ruído. Portanto, no fundo, tornar todo o processo o mais eficaz possível em cada um dos passos do processo. É assim um ambiente que se cria que é muito rico em dados, pela própria natureza da ferramenta, permite congregar e integrar um grande número de dados de natureza muito diversa. É também uma abordagem que é orientada ao objeto, e já vamos ver as implicações que isso depois tem, bem como, e muitas vezes, como está aqui nesta definição que escolhi trazer, é também uma ferramenta de modelação paramétrica que também, no fundo, influencia toda a forma, porque a forma como o modelo é apresentado, como essa representação é construída. Porque, não, ao contrário de uma ferramenta CAD que se foca naquele resultado final, portanto, se foca naquela representação gráfica final, o BIM vai um pouco mais além disso. Não se foca só na representação gráfica,
no desenho, foca-se essencialmente no processo. Portanto, como também já foi dito na introdução, o BIM não é um software. Existem softwares que vamos utilizar ao longo deste processo, mas o BIM em si não é um software. É mais útil olhar para o BIM como uma abordagem, é uma metodologia, digamos, que temos de nos aproximar da gestão de um projeto. E é uma abordagem que, acima de tudo, está ligada à criação, à manutenção, à partilha e à utilização de informação. Portanto, o conceito de informação no BIM, na construção de um projeto BIM, é essencial. E, portanto, aqui neste diagrama que apresento, portanto, põe-se ali um pouco em contraponto uma abordagem mais tradicional, pautada por um sem número de canais de comunicação entre os vários atores envolvidos e, portanto, isso obviamente que vai gerar uma série de desafios e provavelmente torna a comunicação menos eficiente. E, portanto, o que o BIM vai fazer permite que todos os atores envolvidos no mesmo projeto centralizem essa comunicação e essa informação. Portanto, a partir do momento em que conseguimos sistematizar essa informação, poderemos então sistematizá-la em base de dados e, como disse anteriormente, o BIM não é um modelo 3D, não é só um modelo 3D. O BIM nasce da combinação de uma representação gráfica digital, que normalmente, se quisermos, nem isso é obrigatório, mas normalmente estamos a falar de modelos 3D, que depois são combinados com bases de dados onde toda a informação ligada às várias fases do projeto está sistematizada. Na construção destas representações gráficas, destes modelos 3D, como disse, portanto, a utilização que leva a que qualquer alteração que seja feita se vai traduzir numa alteração dessa representação gráfica, uma alteração desse modelo, em função dos parâmetros que estão a ser alterados. A alternativa seria, cada vez que houvesse alguma alteração a fazer nos modelos, portanto, alguma alteração a fazer no projeto, teríamos de estar a alterar manualmente esses mesmos modelos. E, portanto, isto, por um lado, não é eficiente do ponto de vista da gestão do esforço, da gestão do trabalho envolvido, e, portanto, é do interesse de todos os envolvidos que se automatize, tanto quanto possível, este tipo de tarefas repetitivas e, por outro lado, reduz a possibilidade de haver erro humano, reduzindo a intervenção manual humana vai naturalmente reduzir a possibilidade de haver algum erro de origem humana. E, portanto, num projeto BIM, essencialmente temos modelos digitais que são ricos em informação. Informação essa que pode ser, por um lado, sobre as características físicas do objeto ou sobre as suas características funcionais. As vantagens que este tipo de abordagem traz, essencialmente, têm a ver com a criação, como disse, então, portanto, esta partilha de informação através de uma ferramenta colaborativa, portanto, põe todos os profissionais envolvidos no processo a usar uma ferramenta comum, que está, por consequência, associada à criação de bases de dados comuns, portanto, toda a gente, no fundo, fica com acesso à mesma informação, o que
torna essa troca de informação mais eficaz, reduz-se eventuais perdas de informação e pode também ser aplicado em qualquer fase do ciclo de vida de um edifício ou de uma estrutura. Portanto, desde a fase de desenho, desde a fase de design até à fase de construção e depois à fase de operação, portanto, depois da construção de uma infraestrutura. E, em termos gerais, isto está estudado, contribui para o aumento de produtividade e de qualidade global dos projetos onde este tipo de ferramentas são utilizadas. Até há já alguns países, nomeadamente na Escandinávia, onde estas ferramentas se estão a tornar mesmo obrigatórias em projetos de construção de infraestruturas. Como disse, o BIM não é um software, mas existem softwares que são necessários à criação destes modelos e desta informação e à gestão desta informação. O que, havendo vários softwares e muitos deles proprietários, portanto, o mercado claramente é dominado por estes dois primeiros, portanto, pelo Revit da Autodesk e, por outro lado, pelo Archicad da Graphisoft, mas destes dois, o Revit é quem tem estado a dominar o mercado. Depois existem outros, o Vectorworks, e depois existem até algumas soluções open source, mas em termos globais, os softwares mais utilizados são o Revit e o Archicad, que são, como disse, softwares proprietários. Isto depois levanta alguns problemas de interoperabilidade, porque os formatos proprietários tendem a ser, sendo fechados, fecham-se um pouco sobre a comunidade dos seus utilizadores. E, portanto, para resolver estes problemas de transmissão de dados a um nível mais global, portanto, independentemente do software que se esteja a utilizar, houve então a necessidade de desenvolver estándares não proprietários, abertos e neutros, que permitissem essa troca de informação entre a comunidade global de criadores e utilizadores de projetos BIM. Existem vários estándares, mas neste momento, claramente, o mais difundido será, então, o IFC, o Industry Foundation Classes, que é um standard de dados abertos que, como disse, então, visa a partilha no âmbito dos BIM, de dados no setor da arquitetura, engenharia e construção. Portanto, é um standard que já tem vindo a ser desenvolvido já há bastante tempo. Começou a ser desenvolvido em 1994, na altura, por iniciativa da Autodesk, que forma um consórcio industrial, na altura chamado Industry Alliance for Interoperability, e que mais tarde veio a ser renomeado como Building Smart International. E, portanto, começa a ser desenvolvido em 94. Em 1996 conhece o lançamento da sua primeira versão, o IFC 1, e atualmente encontra-se na sua quarta versão. O que é que este standard, o que é que permite? Qual é que é a sua base? No fundo, visa criar um sistema de classes em que cada objeto que existe no mundo físico, portanto, é representado depois por um modelo no ambiente digital e é-lhe atribuída uma classe. Por exemplo, se tivermos um modelo de uma parede, vamos atribuir a classe IFC Wall, cabos serão IFC Cable Segment, sensores IFC Sensor, por aí adiante. Pus ali só alguns exemplos para perceberem um pouco como é que funciona, qual é a lógica por trás desta abordagem. E permite então assim sistematizar e categorizar estes objetos. Mais do que os objetos, também permite então sistematizar todas as suas propriedades físicas ou mesmo as relações existentes entre eles. É um modelo que é orientado a objetos e vai então, no fundo, reproduzir num formato digital
as propriedades que no mundo físico, no mundo real, estão então associadas a esses objetos. No fundo, agora para simplificar aqui se calhar um pouco o que é o IFC, podemos usar aqui uma imagem que é um pouco como se fosse o PDF dos BIM. Portanto, o PDF é aquele formato que, portanto, independentemente do editor de texto que possamos estar a utilizar, que depois nos permite partilhar esse texto com qualquer pessoa. No fundo, aqui acaba por ser essa a lógica. Independentemente do software em que cada um esteja a trabalhar, depois há ali um standard comum que nos permite partilhar informação entre os vários utilizadores. Como disse, é, portanto, uma abordagem que é orientada ao objeto e, portanto, permite associar a esse objeto todos este tipo de informações que aqui tentei de forma muito simplificada, mas sistematizar. Portanto, podemos então saber quais são os materiais que compõem esse objeto, quais são os seus atributos. Atributos neste contexto, essencialmente são os dados que vão identificar o objeto dentro do projeto, qual é o nome daquele elemento, qual é o seu ID, portanto, o seu número de identificação, etc. Por outro lado, também nos permite registar quantidades que são essencialmente valores numéricos correspondentes ao comprimento, a áreas, volumes, pesos, etc. E permite-nos ainda usar os chamados P-sets, ou property sets, que definem as propriedades desse objeto. Eu aqui pus alguns exemplos de property sets, de P-sets, que estão mais ligados ao tipo de atividade que na Spotlight nós desenvolvemos. Portanto, essencialmente, nós, como utilizamos estes ambientes digitais para gerir informação de monitorização e atividades de manutenção destas infraestruturas, portanto, utilizamos muito este tipo de informações de propriedades, nomeadamente o P-set Element Common, que nos diz se aquele elemento é novo, se é pré-existente, se será para demolir, se é temporário, etc. E, essencialmente, ainda mais, portanto, o P-set Condition, em que nos permite registar qual foi a data da última inspeção de um elemento, qual era a sua condição à data da inspeção, que tipo de inspeção foi efetuada, etc. E outro tipo de elementos, como por exemplo, pus ali outro exemplo, o Service Life, em que é dado logo uma estimativa do tempo médio até à ocorrência de uma falha naquele elemento. E, portanto, por aqui podem ver então que mais do que um modelo 3D, não é apenas um modelo 3D de uma ponte, uma estrada, etc. Mais do que um modelo 3D é uma base de dados que está por trás dessa representação gráfica que vemos no ecrã, e é aí que muito do real valor deste tipo de tecnologias pode ser encontrado. Como disse, então, o BIM pode ser aplicado nas diferentes fases do ciclo de vida de uma infraestrutura. Portanto, pode ser aplicado tanto antes da construção, na fase de desenho, no âmbito do projeto arquitetónico a desenvolver, otimizando o próprio design do projeto, fazendo uma análise mais à frente, portanto, do seu ciclo de vida. Depois, por outro lado, durante a construção, pode ser uma ferramenta muito útil para a monitorização do progresso, do próprio progresso dos trabalhos, acompanhamento entre toda a equipa alargada, portanto, entre as dezenas, centenas de pessoas que poderão estar envolvidas neste processo. E é assim, então, uma ferramenta muito útil de coordenação do projeto e poderá também até ser emprego em tarefas de higiene e segurança, nomeadamente na avaliação de riscos, etc.
Numa fase pós-construção, portanto, já na fase operacional da infraestrutura. A utilidade do BIM não se esgota aí. Portanto, na fase operacional pós-construção, pode então ser aplicado nas tarefas de gestão e de manutenção da infraestrutura, em eventuais projetos de renovação, e depois com aquilo que chamamos os Digital Twins, que tem muito a ver com o acompanhamento do comportamento estrutural através da integração de sensores IoT. Portanto, para quem possa não estar familiarizado com esta sigla, um sensor IoT, Internet of Things, portanto, Internet das Coisas, são sensores que estão a dar algum tipo de dados sobre a infraestrutura onde estão instalados, de temperatura, podem ser acelerómetros, inclinómetros, etc., mas que têm uma ligação à internet e, portanto, conseguem fornecer continuamente um feed de dados, portanto, consegue fornecer dados de forma contínua e, através da internet, diretamente para um computador, e se ligarmos então essa fonte de dados, esse feed de dados ao modelo BIM, que criamos, no fundo, um gêmeo digital, uma réplica digital que se comporta, tanto quanto possível, como o objeto físico que estamos a representar. E, portanto, a integração destes Digital Twins, na verdade, faz com que o BIM evolua para uma outra coisa, um conceito se calhar não está tão difundido, é um pouco mais recente também, que é portanto, passamos do BIM para o AIM, o Asset Information Model, ou também às vezes referido como Asset Information Management. Portanto, é um BIM que nos permite, em tempo real, acompanhar o comportamento da infraestrutura e, dessa forma, fazer a sua gestão. Portanto, aqui adiantei-me um pouco aquilo que tinha dito, mas é só então aqui um diagrama a explicar o que é, de forma simplificada, o que é um Digital Twin. É um modelo digital que, através de integração de informação de sensores, vai representar no ambiente digital o objeto físico da forma mais fiel possível, mais aproximada possível. E como tal, podemos então continuamente, quase em tempo real, ter uma ideia muito fidedigna do comportamento e performance que esse elemento está a ter. Aqui vou só dar aqui um exemplo deste tipo de soluções. Portanto, isto aqui não foi uma solução desenvolvida por nós, não é uma solução que nós utilizamos, mas ilustra bem este tipo de soluções. A Bentley Systems e a Microsoft, através do Azure, o serviço de computação em cloud, têm feito algum desenvolvimento nesta área, por exemplo, para, aqui no caso concreto também, para a gestão de uma infraestrutura rodoviária, e aquilo que fizeram, construíram uma réplica esquemática, certo, mas uma réplica digital de um troço de uma autoestrada, que depois, então, como podem ver pela imagem, conseguem ter associados uma série de sensores, nomeadamente sensores de temperatura, mas também, como está ali no exemplo, a integração de imagens obtidas em tempo real de câmaras que estão instaladas na autoestrada, portanto conseguimos ver em tempo real as imagens que essas câmaras estão a filmar, e essa informação é automaticamente transportada para o nosso ambiente digital. Vemos assim então que este conceito AIM se pauta por ser um ambiente digital onde tentamos centralizar a maior quantidade de informação possível, para que, durante a sua fase operacional, consigamos, de forma eficaz, fazer a sua gestão continuada.
E para isso, então, integramos então, todo este tipo de dados. Por um lado, temos uma representação digital, um modelo 3D, que é a representação gráfica, no fundo é a melhor forma que existe de traduzir um conjunto de dados numéricos que os diferentes softwares com quais os diferentes softwares estão a lidar, mas que é a melhor forma de traduzir isso para o utilizador humano, porque nós, obviamente, não conceptualizamos as coisas em termos de valores numéricos, mas de forma muito mais imediata, através de informação visual. E depois, então, essas representações gráficas são enriquecidas com dados de sensores ou também informação de inspeções no terreno, ou tipo de levantamentos que possam ser feitos, dados sobre a sua performance operacional ou outro tipo de documentação e registros, nomeadamente integração como vimos, de imagens e etc. Podemos também fazer integração de fotografias obtidas durante as inspeções ao terreno, etc. Portanto, no fundo, qualquer tipo de informação que possa ser digitalizada pode então ser integrada neste tipo de ambiente. E assim permite-nos um melhor planeamento, execução e monitorização de todas as atividades de gestão e manutenção da infraestrutura. Queria só aqui fazer um pequeno à parte, que é, portanto, como é que começamos a construir estas representações gráficas 3D que estão na base do nosso projeto BIM. Podemos fazê-lo de várias formas, mas uma das metodologias que tem estado a ganhar adeptos é o chamado Scan to BIM, portanto, Scanner para o BIM, em que começamos com um varrimento laser, com um scanner laser da infraestrutura, que poderá também ser combinado com a utilização de fotogrametria digital. Por exemplo, em alguns casos que já fizemos, recorremos à combinação das duas técnicas, que vai depois então gerar uma nuvem de pontos. A partir daí podemos fazer a modelação 3D da infraestrutura e depois então, através da integração de todos aqueles dados adicionais, criar o projeto BIM. Vou dar aqui só um exemplo prático de um caso em que recorremos a esta metodologia. Portanto, neste caso, utilizamos tanto varrimento laser com scanner, como a fotogrametria, tanto de solo como aérea, com a utilização de um drone, para gerar aqui a nuvem de pontos que podem observar, que depois, por um lado, carregamos na nossa plataforma diretamente, portanto podemos também visualizar a nuvem de pontos diretamente na plataforma, como depois podemos então também, como serviu de base à criação de um modelo 3D e mais à frente, portanto, a criação de um projeto BIM, que depois então pode ser integrado numa plataforma digital. Quais são as vantagens deste tipo de metodologia? Por um lado, reduz o erro humano em relação à documentação tradicional, portanto, numa abordagem mais tradicional, muito mais baseada na recolha de medidas no terreno, etc. Portanto, aqui, essa recolha das medidas e da volumetria dos vários elementos que compõem a infraestrutura é feita de forma automática e, portanto, com menos erro humano. Depois, vai também acelerar o próprio processo de recolha de informação e requer menos deslocações ao local, portanto, logo aí há um ganho em termos dos custos operacionais. E, por outro lado, facilita a partilha de informação. Portanto, uma pessoa consegue pegar no fecheiro criado e facilmente partilhar com outras, com outro utilizador. Eu agora ia focar num caso concreto, num projeto que estamos a desenvolver,
e mostrar neste âmbito quais foram as vantagens e em que medida é que temos utilizado este tipo de ferramentas. Portanto, nós estamos neste momento a desenvolver um projeto que é cofinanciado pela Agência Espacial Europeia. Estamos a desenvolvê-lo em parceria com a EGIS, portanto, a multinacional francesa que tem concessões um pouco por todo o mundo, e neste caso estamos a trabalhar com a cooperação que eles têm na Turquia, onde eles operam a autoestrada O5, que liga Gebze até Izmir, e onde um dos elementos centrais é a ponte Osman Gazi. Portanto, como disse, nós estamos a fazer a monitorização por dados de satélite de toda a extensão da autoestrada. Portanto, estamos a falar de um pouco mais de 400 km de autoestrada, com um total de 6.200 metros de túneis repartidos em 3 túneis, e depois a ponte Osman Gazi, que há pouco puderam ver na imagem. E, portanto, só dar aqui um pouco mais de dados sobre esta ponte, porque é uma obra verdadeiramente impressionante. Há 2 semanas tive a possibilidade de estar lá e, efetivamente, é uma infraestrutura verdadeiramente memorável. E, portanto, é uma das maiores pontes suspensas do mundo. Neste momento é a 7ª, a data de inauguração em 2016 era a 4ª. Tem uma altura máxima de 252 metros e tem um vão principal de 1.550 metros. Portanto, então, para fazer aqui um enquadramento do projeto, aquilo que estamos a desenvolver aqui neste caso de estudo é a análise de subsidência. Aliás, no fundo, é uma abordagem mais ampla. Estamos a fazer a análise de risco de toda a autoestrada, em que nos focamos essencialmente na análise de subsidência de movimentos de superfície através da INSAR, através da interferometria de dados de radar de abertura sintética, portanto, dados de radar obtidos a partir de satélite, de satélite que está em órbita, não é? E então vai fornecendo esse tipo de dados. Estamos a fazer, a partir deste momento, temos estado a fazer a monitorização continuada desta infraestrutura, mas fazemos também, portanto, utilizando dados de arquivo, conseguimos fazer uma análise histórica, neste caso estamos a fazer dos últimos 2 anos, para que, no fundo, podemos ter uma melhor caracterização do comportamento estrutural de toda a infraestrutura ao longo do tempo. E, depois, portanto, como disse, isto permite-nos o desenvolvimento e criação de mapas de risco e a implementação de sistemas de alerta precoce, os chamados Early Warning Systems, que poderão vir, então, a evitar a ocorrência de certas falhas catastróficas. Portanto, para além deste tipo de análise, estamos também a fazer monitorização da vegetação através de dados de satélite, tanto dados ópticos como multiespectrais, em que olhamos para alguns elementos da vegetação, nomeadamente vitalidade, identificação de espécies, portanto são coisas que queremos implementar, e também olhamos para o crescimento da mancha florestal e, no caso de árvores individuais, estimamos a sua altura e, através daí, potenciais raios de impacto. E, portanto, para além, no âmbito desta atividade global de monitorização de toda a infraestrutura, focámos em alguns pontos-chave, nomeadamente na ponte Osman Gazi, para a criação, então, de projetos BIM que nos possam vir a facilitar a gestão de todos este tipo de dados que estamos a gerar, por um lado, e, por outro lado,
foi-nos indicado pelo utilizador final que veem com muito bons olhos a utilização deste tipo de ferramentas na gestão de tarefas e calendarização de tarefas de manutenção destas infraestruturas. Portanto, neste momento temos já uma réplica digital da ponte Osman Ghazi, temos mas também de outro tipo de obras de arte e de infraestruturas menos monumentais, digamos, portanto, passagens superiores, etc. Portanto, temos aqui mais alguns elementos que estamos a representar neste tipo de ambiente digital e, nomeadamente, estamos também a usar, então, para a monetização de taludes. Portanto, como disse, tendo aqui a réplica digital da ponte, estou aqui a olhar para as horas, já me estou a alongar um pouco, mas também já estou quase a terminar. Portanto, havendo aqui uma réplica digital da ponte, e sendo que no caso desta ponte não é algo que aconteça em todas as infraestruturas, mas no caso desta ponte temos centenas de sensores que aí estão instalados, optámos por integrar alguma informação desses sensores. Portanto, aquilo que conseguimos fazer, conseguimos estabelecer a ligação da informação em tempo real que é fornecida por esses sensores IoT para que o nosso BIM se converta num digital twin, num gêmeo digital da infraestrutura e nos possa fornecer dados em tempo real sobre o comportamento. Neste caso, estamos a começar, mais concretamente, pela integração de dados a partir de sensores GPS. A ponte Osman Ghazi tem instalado 8 sensores GPS, portanto, um em cada extremidade da ponte, um a meio do tabuleiro e depois um em cada extremidade, tanto superior como inferior, dos pilares. E, portanto, aquilo que pretendemos é que esta plataforma funcione em que o modelo funcione como uma plataforma centralizada de gestão, através da integração, por um lado, dos dados de sensores e, por outro lado, dos dados de manutenção provenientes de relatórios, de outro tipo de documentação, de análise histórica e também com a introdução de chamadas ferramentas de tasking e scheduling, portanto, de gestão de equipas e calendarização de tarefas. O nosso objetivo, então, é que o BIM que é criado, portanto, aquele ambiente digital inicial que criamos, com a integração de sensores IoT, passe para um outro estágio e se comporte como um digital twin, se comporte como um gêmeo digital da infraestrutura, e depois, através da centralização de toda esta informação que fui referindo até agora, se converta num Asset Information Model. É essencialmente, assim, de forma muito rápida, estes conceitos que hoje tinha aqui para partilhar. Estou naturalmente, então, aberto a responder às questões e penso que ainda temos 10 minutos e qualquer questão que mais tarde possam vir a ter, ou se quiserem entrar em contacto, são aqui os meus contactos, que poderão utilizar e sintam-se à vontade. Martino, muito obrigado. Parece-me que cumpriu os objetivos, ou seja, aqui o objetivo era perceber um bocadinho melhor o que era isto do BIM e do Digital Twin e como integrar ou como gerar digitalmente projetos reais. E agora, tal como disseste bem, tínhamos aqui um pequeno período para debate, comentários, mais da tua parte, porque aqui
Quem nos está a ver está em desvantagem, que não pode intervir diretamente, mas pronto, pode usar sempre o chat, volto a repetir. Qualquer questão, qualquer pergunta ainda podem pôr no chat. E eu iria começar, até de ordem cronológica. A primeira, eu diria que foi respondida, mas para aqueles que entraram um bocadinho mais tarde, e embora tenhas referido, e bem, que BIM não é um software, mas que há ferramentas digitais, portanto, há softwares que permitem desenvolver este tipo de projeto. Alguém perguntava quais são então os principais softwares. Eu penso que tu referiste isso muito bem, mas queres dizer novamente quais são? Sim, portanto, essencialmente, claramente quem domina o mercado neste momento será o Revit, e acompanhado depois do AutoCAD. Depois existe então um outro número de soluções, tanto proprietárias como também já alguma coisa open source, que apesar de tudo, tendo os seus méritos, também tem as suas limitações. Sim, estes projetos demoram um pouco mais até atingir alguma maturidade, porque obviamente são projetos colaborativos, desenvolvidos com esforço de muita gente, obviamente, mas até lá chegarem demora algum tempo. Na mesma linha, alguém refere o InfraWorks, conhece também da Autodesk? Eu confesso que o InfraWorks nunca o utilizei. Pronto, e a pergunta era se é uma ferramenta BIM, se é um software, se é uma plataforma digital. Bom, depois de uma pesquisa, conclui-se que será uma nova plataforma para fazer BIM, ou seja, pode-se também planear e pode-se também juntar a tal base de dados a toda... Sim, a Autodesk claramente é quem apresenta o leque mais rico de soluções. Portanto, para além do Revit, oferece uma série de ferramentas que complementam esta abordagem, e percebe-se porque a Autodesk tem desde muito cedo que tem tido um interesse. Aliás, mesmo a criação deste standard que referi, o IFC, parte muito da iniciativa da Autodesk. Portanto, a Autodesk, em relação ao InfraWorks, confesso que o meu conhecimento é mais limitado em concreto. E parece-me que pode estar a acontecer aqui o que acontece noutras áreas onde a Autodesk também domina, como por exemplo no 3D, com o Studio Max, em que eles adquiriram o Maya, por exemplo, para juntarem as vantagens da animação do Maya ao que já tinham na modelação, e aqui também pode ter sido alguma coisa semelhante. O João Barbosa, isto é mais aqui um comentário, que diz que, ok, tu abordaste que normalmente o projeto começa por adquirir informação da infraestrutura, recorrendo a equipamento de varrimento para obter a nuvem de pontos, pode ser drones, pode ser solo, pode ser câmaras fotográficas, etc. E ele só lembra que às vezes pode haver obstáculos, como árvores, como outro tipo de obstáculos, e que é preciso ter cuidado, e o levantamento clássico às vezes também faz, também pode ser necessário. Queres comentar sobre isto? Sim, eu só queria... Poderei ter, então, ter passado aqui a ideia um pouco errada. Eu, apesar de trabalhar essencialmente com ferramentas digitais, partilho também da opinião que não vem resolver todos os problemas do mundo, portanto, tem as suas limitações, e, regra geral, é mais da combinação destas várias ferramentas que temos, abordagens mais tradicionais, com este tipo de soluções mais recentes, que poderá ser a verdadeira mais-valia. Mas sim, quero só esclarecer que também não olho para isto como uma solução milagrosa, livre de falhas, que vai resolver todos os problemas, pelo contrário. Ou seja, aquilo que já são técnicas muito antigas, etc., aquilo que nós chamamos as clássicas, continuam e estão aí ainda por muitos e muitos anos. Portanto, sim. Porque não há nada que resolva. A questão é que, tal como estas abordagens têm as suas limitações, as outras também terão, não é? E, no fundo, é um pouco para colmatar eventuais falhas que haja a esse nível. A próxima pergunta não é fácil, porque depende de projeto para projeto, mas só para termos, se calhar, uma referência, que tem que ver com
os recursos necessários, a capacidade quer de armazenamento, quer de processamento necessário para um projeto deste tipo? Tens algum valor a apontar? Pois, como estavas a dizer, depende muito do tipo de projeto. Por exemplo, essa ponte que tu mostraste aqui, quanto é que era necessário em termos de recursos? E essa ponte não é um modelo, não é Sim, propriamente uma infraestrutura pequena. Depende do detalhe, porque depois mesmo tendo uma infraestrutura que é grande, podemos ir a um certo grau de detalhe, não é? Podemos representar só os elementos principais, ou podemos começar a representar cada vez elementos com maior pormenor. Mas facilmente conseguimos começar a gerar fecheiros, um grande volume de dados que requer alguma infraestrutura assim para lidar com este tipo de dados. Para projetos mais pequenos, não serão precisos tantos recursos. Ok. E o Pedro Silveira, assim aqui é, eu não tenho certeza de perceber bem o comentário ou a pergunta dele. Que ele pergunta. Ele pergunta qual é que seria a precisão dos equipamentos, em tua opinião, para fazer levantamentos fotogramétricos. Tu diz vídeo e fotogrametria, eu suponho que pode ser vídeo. Estou a perceber bem a questão. Não sei se terá a ver com a comparação da precisão do levantamento feito por fotogrametria versus feito com laser. Mas dependendo eu suponho também... que o que ele se refere é, ok, então o rigor posicional que o equipamento que estamos a usar nos permite, o quão fino tem que ser para um projeto deste nível? Eu suponho que também aqui depende de muitas coisas. Sim, depende, mas conseguimos ter uma precisão milimétrica no levantamento. Portanto, quando geramos a nuvem de pontos, conseguimos ter um elevado grau de precisão na captura desses dados. Ok, o Silveira confirma que é mesmo isso que ele estava a perguntar. Alguém pergunta também, o João Sousa, olha, o meu homónimo, pergunta se vai ser distribuída. Sim, o Martino teve a gentileza de aceitar distribuir, como vocês devem ter percebido, está a ser gravada a apresentação e vai ser distribuída por todos através da ordem que depois há de fazer circular essa informação. Depois temos aqui o António Fernandes, e estamos mesmo a terminar, mais duas, vai ser esta e uma outra. O António Fernandes, que diz que, pronto, ele estava à espera mais até de conhecer, de uma maneira se calhar mais aprofundada, esta metodologia num contexto de projeto de edifícios, com as várias especialidades integradas. Obviamente que isso é possível e eu até comecei por referir isso. No entanto, já sei um bocadinho, quer fora do âmbito do colégio, quer fora do âmbito de uma sessão, e desculpa ser eu a responder, Martino, mas uma vez foi nossa, de uma sessão técnica que se pretende curta, porque dada a hora avançada do dia, quer dizer, teria que ser muito longa, ou então separada em várias outras sessões. E depois o Nuno Queiroga pergunta que software é que tu aconselharias para a conversão de fotografias, por exemplo, para a nuvem de pontos e posteriormente para o modelo 3D? Portanto, o trabalho que nós temos vindo a desenvolver nessa conversão da nuvem de pontos em modelos 3D, pessoalmente, no caso concreto, até temos usado uma ferramenta open source, que é o Blender, e até agora estamos satisfeitos, pelo menos para as necessidades que temos tido, tem respondido bastante bem. E depois a parte da construção do BIM. Ainda testamos, porque o próprio Blender, sendo uma solução open source, foi começar a ser desenvolvido um módulo para a criação de BIM. Ainda fizemos alguns testes, mas ficou um pouco aquém das expectativas e usamos mais o ArchiCAD depois na construção do projeto BIM. Bom, eu suponho, eu não sei se o Nuno aqui também, e é uma ferramenta muito poderosa, o Blender, diz ele, sim, é verdade,
já não deve muito, hoje em dia já não deve muito, por exemplo, ao 3D Studio Max ou ao Cinema 4D. Eu agora falo desse porque, como eu estou também na modelação e na animação, por isso é que estou a falar também de cinemas 4D e por aí fora. Mas eu suponho, eu não sei, Nuno, se era isso que te referias também, mas seria também o processamento, por exemplo, adquirir as imagens ou de solo ou de drone e depois obter a nuvem de pontos, por exemplo, usando o Pix4D ou usando o Pix4D neste caso, ou usando o Photoscanner. Era disto, Nuno? Se ainda estiveres? Sim. Também passa por aí o interesse. Sim, nessa parte usamos o Reality Capture, foi o software que utilizamos. Ok. Pronto. Pessoal, eu agradeço mesmo muito a disponibilidade que tiveram e tivemos algumas dezenas de pessoas. O debate e a diversidade de questões mostra bem o interesse que este assunto continua a ter. Eu agradeço muito ao Martino o facto de ter aceitado o convite e o facto de uma apresentação tão clara e abordou quer os pontos teóricos, que são sempre importantes, quer depois exemplos práticos daquilo que se pode fazer e uma empresa, uma startup como é a Spotlight, que já está a comercializar este tipo de produtos. Relembrar que ainda antes do final deste ano, obviamente que se for proposta apenas pelo Colégio de Geográfica, o nosso objetivo vai ser virado mais para a Geográfica, mas vamos tentar uma formação BIM para informação geoespacial, obviamente, que pode ser semelhante ao que aqui foi apresentado na parte das vias, mas é esse interesse e não especificamente a parte elétrica de edifícios ou a parte de estrutura do edifício, etc. Portanto, pessoal, quarta-feira já temos uma outra sessão muito interessante. Resta-me agradecer a presença de todos. Martino, uma vez mais,